Lucas capítulo de número 2, nós vamos ler a partir do versículo de número 21. Até o versículo de número 40. E diz assim a palavra do Senhor: E ao se completarem 8 dias, quando o menino foi circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. Esse nome tinha sido dado pelo anjo antes de o menino ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação de gentios e para a glória do teu povo Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. A volta para Nazaré, eu li foi o título. Depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Amém? Queridos, nós estamos vivendo aí, não sei quantos de vocês, o clima de Natal. Eu não sei se é a minha impressão, mas a cada ano que passa, a gente vê menos esse clima ocupando as pessoas, né? Antigamente a gente via a alegria das pessoas quando estava próximo do Natal. Todo mundo falava, todo mundo comentava, todo mundo dizia Feliz Natal. Hoje a gente vive praticamente uma indiferença a essa data. Se a gente for ali no shopping, é claro que tem muita gente. Essa semana eu fui no shopping para almoçar. Muita gente comprando presentes. Porque ainda existe essa prática, né? Dentro do contexto da cultura nossa, existe a prática de que nessa data nós trocamos presentes, na véspera do Natal, no dia 24. Mas se a gente for olhar, não é aquele clima que a gente tinha antigamente, as pessoas alegres,
né? Aquelas decorações de Natal, irmãos, está cada vez mais pobre, não é? As árvores, eu não sei se é o valor, mas tem diminuído tanto, irmãos, que eu tenho a impressão que é miniatura, né? Miniatura de árvore de Natal. Vocês já prestaram atenção? Outro dia eu fui na casa de uma pessoa, né, e eu vi, olhando assim, aí me disse assim: você viu a árvore de Natal? Aí eu disse: deixa eu ver. Era tão pequena que eu não tinha visto, né, a árvore de Natal. Quer dizer, a coisa vai diminuindo, até símbolos pagãos, né, como a árvore de Natal, tem deixado de existir nas casas das pessoas. Eu não sei se vocês ainda se reúnem no dia 24. Se reúnem no dia 24? Aqui na igreja, irmãos, eu estou pasmo. Eu não vi nenhuma decoração de Natal aqui na igreja. Estou pasmo com isso. O Natal é quarta-feira, né? Quarta-feira, dia 25 é o Natal. Nascimento de quem? De Jesus, não é? Nascimento de Jesus. E aqui na igreja, irmãos, que tristeza. Árvore não, irmão, porque lá em casa nem eu ponho árvore. Eu acho que é um símbolo pagão a árvore, né? Aí uma decoração, uma luz, né? Luz, porque Jesus é luz, né? Então aí já vai. Mas nem isso. Só as luzes, costumeiramente, que já tem na igreja, né? Que acendem à noite para a gente poder enxergar, se não estava tudo escuro. Mas nenhuma decoração de Natal. Que tristeza, né? Que tristeza. Esse texto que eu quero conversar com vocês nesta noite, ele fala de um momento logo após o nascimento de Jesus. Jesus nasceu possivelmente no mês de outubro. Possivelmente no mês de outubro. Existem estudos teológicos, né, que demonstram, né, que Jesus nasceu mais ou menos no mês de outubro. Mas eu acho importante a gente comemorar a data do dia 25. Por quê? Porque é uma data que a gente relembra que o Filho de Deus veio ao mundo para salvar a humanidade. Não interessa se foi em dezembro, se foi em outubro, se foi em janeiro, se foi em março, se foi em abril. Para mim não interessa. O importante dessa data, para mim, é poder falar para as pessoas que Jesus veio, né? Que Jesus nasceu, e Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do mundo, e que Ele vindo, todos nós, através de Jesus Cristo, podemos ser salvos. Isso é que é importante para a gente. Então, essa discussão, muitas vezes, besta: não comemoro o Natal, porque Natal, dezembro, é a data de Deus pagão. Para mim, irmãos, olha, isso aí para mim é periférico, dentro do contexto maior, que é a motivação da gente comemorar o Natal. Para mim é periférico. Eu não discuto coisas, né, cujo conteúdo nos desvirtua de uma verdade da qual nós precisamos manter, que é o nascimento de Jesus. Então veja, Jesus nasceu, e aqui a gente vai perceber que nós temos três momentos, três adventos, três acontecimentos que são descritos nesse texto. Primeiro Jesus nasceu 8 dias depois. Ele nasceu aonde, irmãos? Aonde? Belém. Belém do Pará, foi? Nem existia ainda, né? Belém da Judéia, né? Belém da Judéia. Jesus nasceu em Belém. 8 dias depois, o que é que diz o texto? Ele foi circuncidado lá em Belém. Certo? Esse foi o primeiro acontecimento que é relatado aqui, é exatamente a circuncisão de Jesus, cumprindo aí a lei, né, judaica, que todo homem teria que ser circuncidado no 8º dia. E ele então foi circuncidado ali em Belém. Depois de 40 dias, eles foram a Jerusalém. E aí aconteceu mais 2 acontecimentos.
Quais foram eles? Primeiro foi a apresentação de Jesus. Obrigatoriamente, a lei mandava que o primogênito deveria ser apresentado no templo. Se for filho homem, aos 40 dias. Se for mulher, mais tempo. Então vamos ler a lei aqui, está em Levítico. Então, aos 40 dias, eles foram para o templo em Jerusalém para ser apresentado no templo como primogênito. E ali, ao mesmo tempo, depois dos 40 dias, é passado o tempo da purificação da mulher. E ali é oferecido o holocausto de ovelha, se tiver recursos, ovelha. Se não tiver recursos, duas pombas, 2 pombinhos, como diz aqui a lei, eu vou ler ainda para vocês. Então, esses 3 acontecimentos aqui foram relatados nesse texto que nós lemos, tá? Então, por exemplo, Levítico capítulo 12, versículos de 1 a 4. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e tiver um menino, ficará impura durante 7 dias, como nos dias da sua menstruação, ficará impura. E no 8º dia, o menino será circuncidado. Depois, ela ficará 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Então, são 7 dias mais 33. Quantos dias são? 40 dias. Então, depois de 40 dias, tá certo? Eles foram para o templo em Jerusalém. Continuando a partir do versículo 5, ainda em Levítico 12. Mas se tiver uma menina, no caso de Jesus foi homem, portanto 40 dias. Mas se tiver uma menina, ficará impura durante 2 semanas. Já não é uma semana só, mas agora são 2. Tá? Como na sua menstruação, e depois ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue. Então são 14 mais 66, 80 dias. É o dobro. Tá? É o dobro. Certo? E cumpridos os dias da sua purificação, pelo nascimento de um filho ou de uma filha, trará ao sacerdote à porta da tenda do encontro um cordeiro de 1 ano, por holocausto, e um pombinho ou uma rolinha, por oferta pelo pecado. Então, o fato, vejam que é uma coisa interessante quando a gente lê e a gente vai pesquisar dentro do contexto cultural, que o fato deles terem levado 2 pombinhas, como diz aqui, um par de rolinhas ou 2 pombinhos, significa dizer que a situação financeira, né, de José e Maria era muito precária, tá certo? Porque a lei diz o seguinte, vejam aí, a partir do versículo de número 8, do Levítico capítulo 12. Mas se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, veja bem, se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, então a mulher trará o quê? 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Significa dizer que as posses de José e Maria eram poucas, nessa época do nascimento de Jesus. Um para o holocausto e o outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher e ela ficará pura. Tá certo? Então, nós tivemos aqui a circuncisão de Jesus, nós tivemos a purificação de Maria e nós tivemos o que? A apresentação de Jesus, tá? Porque esse foi o terceiro ritual que eles participaram. Originalmente, a gente for olhar, por exemplo, em Êxodo capítulo 3, versículo 2, Deus decretou que todos os primogênitos pertenciam a ele, tá? Mais tarde ele separou a tribo de Levi para o sacerdócio, em Êxodo 28, de 1 a 2, e depois
os pais receberam permissão para comprar de volta ou redimir o primogênito pelo pagamento de 5 ciclos. E assim eles fizeram e dedicaram ao Senhor. Veja então a complexidade desse momento cultural aqui, né, do nascimento de Jesus, sua circuncisão e sua apresentação ali no templo. Tá? Então, queridos, nesse momento que eles saem de Belém, né, ali ainda na Judéia, eles saem de Belém e vão para Jerusalém para fazer a apresentação de Jesus e a purificação de Maria. Quando eles chegam no templo, eles têm um encontro importantíssimo ali na vida de Jesus. Jesus teve o seu primeiro encontro, aliás, o segundo. O primeiro foi com os pastores. O segundo encontro foi com um homem chamado Simeão e uma profetisa chamada Ana. 2 personagens importantes que a gente não pode ignorar esse período do nascimento de Jesus. É por isso que eu quero refletir com vocês esse encontro de Jesus com Simeão e com a profetisa Ana. Quem era Simeão? A Bíblia diz o seguinte, que Simeão era um homem justo, era um homem piedoso, era aquele que esperava a consolação de Israel, e era um homem cheio do Espírito, não é isso? É isso que ele diz com relação a Simeão, tá? Ele diz assim: em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, e este homem era justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito estava sobre ele, e ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo, de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Havia 2 coisas fortes no coração de Simeão. A primeira é a esperança da vinda do Cristo. A segunda, que ele não morreria antes que os seus olhos vissem o Redentor, na pessoa de Jesus. A segunda pessoa desse encontro é Ana, profetisa Ana. Interessante que Ana aqui já tinha mais de 100 anos de idade. Se você fizer as contas, ela foi casada há 7 anos, depois 84 anos viúva, então ela tinha mais de 100 anos de idade. Uma pessoa com mais de 100 anos de idade era para estar em casa, acomodado em casa. É que muitas vezes a gente inventa desculpa para não servir ao Senhor. Mas Ana, com mais de 100 anos de idade, estava todo dia, aonde, irmãos? No templo. Não é isso? Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos, desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e orações. Às vezes a gente tem uma dor na unha, já é motivo que não vem para a igreja. Essa profetisa Ana tinha mais de 100 anos de idade, todo dia estava no templo, fazendo jejum e oração, e adorando o Senhor. Que coisa extraordinária, um exemplo para todos nós. Mas ambos tiveram uma coisa em comum: na hora que Jesus entrou no templo de Jerusalém, eles identificaram que Jesus era o Filho de Deus e era o Redentor. Deixaram uma mensagem para nós. É sobre essas mensagens que elas deixaram que eu quero falar para vocês. A primeira é a reação de Simeão. Ao ver Jesus, Simeão fez o quê? O que é que diz o texto? O texto diz que ele tomou Jesus nos braços. Que privilégio, né? Aquele bebê Jesus, quando chegou no templo, ele tomou nos braços. Veja aí o versículo número 28. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação de gentios e para a glória do teu povo de Israel. Então ele toma aquele menino e ele começa a louvar a Deus, agradecendo a Deus a fidelidade de Deus, porque ele estava esperando o Redentor e ver o Redentor.
E aí é que a gente consegue entender Hebreus capítulo 11, versículo 1, né? A gente acreditar na promessa do Senhor, e ali Simeão estava firme nessa esperança da vinda do Redentor e de ver o Redentor, né, Jesus Cristo. Então ele toma ele nos braços, né, e ele então louva ao Senhor, cantando este cântico, já que foi descrito no versículo 29 a 32. Irmãos, o que alimentou Simeão durante todo esse tempo, né, na sua espera? O que alimentou Simeão foi exatamente as duas promessas que ele estava esperando: a espera do Redentor e a espera de ver. Uma esperança é a espera do Redentor, que já vinha da palavra de Deus anunciando a vida do Redentor, e a outra, o próprio Espírito Santo, que disse assim: você não vai morrer antes que os seus olhos vejam o Redentor. Eu vejo, irmãos, que um dos grandes benefícios da nossa salvação em Cristo Jesus é a viva esperança que Ele coloca em nossos corações. E era isso que estava alimentando o coração daquele homem chamado Simeão. O apóstolo Pedro, ele na sua primeira carta, ali no 1 Pedro capítulo 1, versículos 3, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmãos, eu vejo aqui uma grande definição sobre esperança. O apóstolo Pedro, em poucas palavras, ele faz aqui uma profunda definição de esperança. Ele conecta o passado com o presente e com o futuro. Se você for ler novamente aqui a passagem de Pedro, ele diz assim: bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, está conectando ao passado, nos regenerou, conectado ao passado, há uma viva esperança, a viver a esperança no atual, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, a esperança da nossa ressurreição em face da ressurreição de Jesus Cristo. Então ele nos liga ao futuro através dessa definição de esperança. E queridos, primeiramente, o que é que ele diz? Nós somos salvos pela grande misericórdia de Deus. Eu estava falando hoje de manhã sobre misericórdia, e a gente não pode confundir misericórdia com pena. E muitas vezes a gente olha para as pessoas que são carentes, que são necessitadas, que estão passando por dificuldades, a gente olha para elas e a gente sente o quê? A gente sente pena. Mas a gente não faz nada. A gente olha para as pessoas e assim, essa pessoa tem um bom coração, ela sentiu pena daquela pessoa que estava carente e necessitada. Mas o conceito de misericórdia, irmãos, é diferente. Jesus disse que misericórdia quer e não sacrifício, não é isso que Jesus disse? Misericórdia quer e não sacrifício. Então o que é que nós precisamos fazer? Olhar para a pessoa carente e necessitada e cuidar dessa pessoa, mudar o status quo daquela pessoa naquele momento que ela está sofrendo e precisando da nossa atitude em relação a ela. Deus nos olha lá de cima e vê o quanto nós somos miseráveis, pecadores, sem possibilidade de sermos salvos. E Ele, vendo nós, miseráveis pecadores, Ele encarna na pessoa de Jesus Cristo. E Ele morre por nós, Ele paga o preço do nosso pecado, e Ele nos faz nascer de novo. É por isso que o apóstolo Pedro diz: nos regenerou, nos fez nascer de novo, para uma nova vida agora com Cristo Jesus. Grande misericórdia de Deus, e pela sua graça, na pessoa de Jesus Cristo, nos salva para uma viva esperança. O que é que você entende sobre a esperança quando a gente olha para a pessoa de Simeão, que passou a vida toda esperando a vida do Cristo e o cumprimento da promessa do Espírito Santo que ele veria? Quando você pensa em esperança e olha para a pessoa de Simeão, o que é que você imagina o ser esperança? E muitas pessoas confundem, inclusive no nosso meio evangélico, essa questão da esperança. Porque as pessoas dizem assim:
Eu tenho esperança de que eu vou passar esse concurso que eu estou fazendo. Isso aí não é esperança. Eu tenho esperança. O agricultor planta, ele coloca sua semente na terra e ele diz assim: eu tenho esperança que vai chover amanhã. E essa semente que eu plantei, ela vai germinar, né, para que eu possa colher, né, essa semente que eu plantei. Isso aí não é esperança. Ah, mas eu creio em Deus, então eu espero que isso aconteça. Isso não é esperança. Esperar alguma coisa é uma atitude do verbo chamado esperar. Eu espero que chova, né? Eu espero que algo aconteça. Isso é algo que é vazio dentro do contexto espiritual, dentro do nosso coração. O verbo esperar é uma esperança morta, uma esperança vazia, que está fundamentado na incerteza. Pode acontecer ou não, eu espero que isso aconteça. Há uma incerteza nessa afirmativa. É uma probabilidade de que algo possa acontecer. Mas a esperança que estava no coração de Simeão, irmãos, é do verbo esperançar, não do verbo esperar, mas do verbo esperançar. Há uma diferença, porque esperançar é viver a esperança. Esperar é algo que você está aguardando que aconteça. Não há uma atitude, não há uma ação dentro do contexto daquilo que você está aguardando. Mas o esperançar é fazer acontecer ou viver aquilo que você aguarda acontecer. É diferente. A viva, é por isso que é viva a esperança que o apóstolo Pedro coloca ali, porque ela não é uma esperança morta que a gente aguarda que aconteça, mas é algo que a gente toma atitude, a gente vive essa esperança. E eu quero dizer uma coisa para vocês: se não fosse essa viva esperança no nosso coração, a gente já tinha desistido da nossa caminhada cristã. O que é que a gente espera? A nossa ressurreição em Cristo Jesus. O que é que a gente espera? A nossa glorificação. Quando assim nós formos arrebatados, ou nós formos ressuscitados, e esse corpo for o corpo glorificado, e nós chegarmos ali à presença de Deus, e nós podemos viver o resto do tempo na presença do Senhor, louvando o nosso Deus. O que nos espera? Porque o apóstolo Paulo diz que os sofrimentos do presente não se comparam com a glória do futuro, quando nós ali formos glorificados. Romanos capítulo 8. O que nos faz caminhar nessa vida, muitas vezes tão sofrida, tão de perseguições, de tribulações, né, de sofrimento, de dor, o que nos faz perseverar na fé, irmãos? O que fez Simeão perseverar na fé foi acreditar na promessa de Deus. Nós acreditamos nessa promessa da ressurreição de Jesus. De onde nós tiramos força quando nós não temos mais força para perseverar? Na esperança. Onde nós encontramos o consolo no momento de mais tristeza do nosso coração, quando não tem mais ninguém que possa consolar o nosso coração? Na esperança. Aonde nós encontramos força para perseverar nessa caminhada? Na esperança que se coloca em nosso coração através da ressurreição de Jesus Cristo, da regeneração que nós recebemos da pessoa de Jesus Cristo. Portanto, Simeão estava ali vivendo a esperança. Ele estava exatamente com a esperança do verbo esperançar, vivendo a esperança. E ele foi abençoado porque Deus é fiel, irmãos, e ele cumpriu a promessa. E naquele momento que Jesus entra no templo com seus pais, Simeão coloca ele no braço. E é por isso que ele diz assim: agora, Senhor, pode me levar, porque agora eu vi o Redentor. Promessa do Senhor se cumprindo ali na vida de Simeão.
encontramos coragem, perseverança, força, conforto. E é por isso que o apóstolo Paulo escreveu o seguinte, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 e diante. Ele diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem, elas são eternas. Ele louva a Deus, porque ali se cumpre a promessa. E ele então olha para Maria, a mãe de Jesus. E ele, cheio do Espírito, ele ali fala da pessoa de Jesus com a Maria. A primeira coisa que ele fala: Jesus estava destinado tanto para a ruína como para o levantamento de inimigos. Ruína para os arrogantes, ruína para os impenitentes, ruína para aqueles que não creem em Deus e não abrem o seu coração para a salvação em Cristo Jesus. Mas levantamento para os humildes, para os arrependidos, para aqueles que reconhecem que são pecadores, para aqueles que entendem que precisam da pessoa de Jesus para serem salvos. Esses serão levantados, diz ali Simeão. Ele diz também que Jesus seria alvo de contradição, ou seja, a presença de Jesus traz enfrentamento contra o pecado. Jesus não veio para ser conivente com o pecado, mas enfrentar o pecado. É por isso que ele criou tantos inimigos durante o seu ministério terreno. Ele produziu animosidade em muitos corações humanos, porque os corações humanos ainda são degenerados e pecadores. E ele olha para Maria e diz assim, e essa é a parte mais dolorosa da palavra de Simeão. E aí no versículo número 35, ele diz assim: quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. O que ele estava querendo dizer? O menino ali, de 40 dias de nascido, ele olha para Maria e diz assim: esse menino vai ter um momento que ele vai ser crucificado, e você vai estar aos pés da cruz, chorando a dor da morte do seu filho, porque Jesus veio exatamente para morrer pelos nossos pecados. E ele diz assim: Maria, uma espada atravessará a tua alma. E essa, portanto, irmãos, foi a reação de Simeão quando ele tem ali um encontro de Jesus. A reação de Ana foi totalmente diferente, e eu vou encerrar com essa reação, porque eu não vou falar muito sobre ele. Ana era uma profetisa, e quando Jesus entra no templo, que estão ali com os pais, ela vê Simeão com o menino nos braços, e ele conversando com a mãe. Sabe o que é que ela faz? Ela começa a falar e a pregar sobre o Redentor Jesus Cristo. Ela começa a dizer para as pessoas que aquele que ali estava naquele momento era o Redentor esperado. Veja aí o texto que diz assim, versículo 38: e chegando naquela hora, dava graças a Deus. Ela agradeceu a Deus a vinda do Redentor, do Salvador, e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. E esse é o nosso papel, irmãos. O nosso papel nessa data é exatamente a gente falar para todas as pessoas sobre a vinda de Jesus Cristo, que ele veio pela promessa de Deus, e muitas pessoas esperavam e esperam ainda serem salvas, que Jesus já veio, que ele está aqui, disponível para todos aqueles que abrem seu coração para Jesus. Esse é o nosso papel, foi o que a Ana fez naquele
Depois então, Lucas, aqui para encerrar, Lucas ele não vai falar sobre a fuga para o Egito, mas eles, ao saírem de Jerusalém, eles vão para Nazaré. Há um erro dentro do contexto quando se prepara os enfeites de Natal, que colocam os pastores, né, que chegam, e Jesus ele está no presépio, né? Arma um presépio que os pastores chegam, está errado, porque Jesus já tinha praticamente 2 anos, né? Quando Herodes manda matar as crianças, 2 anos, e Jesus já tinha 2 anos, e ele possivelmente estava em Nazaré, né? E de Nazaré é que ele foge para o Egito, aí depois volta para Nazaré. Historicamente, olhando pelo aquilo que Lucas narra e o que Mateus narra, dá para a gente conseguir fazer um contexto histórico da situação de Jesus, né? Então ele foi visitado, ele já tinha 2 anos de idade, e ali então ele vai para o Egito. E é isso, irmãos. Esse foi o encontro de Jesus ainda bebê, 40 dias de nascido, com um homem chamado Simeão, cheio do Espírito Santo, que estava com o coração cheio de esperança, porque havia promessa sobre ele, que ele iria ver o Salvador. E com Ana, a profetisa, com mais de 100 anos, estava todo dia no templo, jejuando e orando, e ela aproveitou aquela oportunidade para pregar e falar da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos refletir sobre isso, sobre a esperança em nossos corações, e dessa data é tão importante para nós, e nós pregarmos a vida de Jesus. Amém, queridos?